Voltamos para o penúltimo bloco, sexto bloco. Irão participar como convidados para realizar uma pergunta, um representante previamente indicado de cada entidade, a área, a OAB e maçonaria, para fazerem perguntas livres aos candidatos. Vamos sortear primeiro o candidato, agora que vai começar a responder. Denilson. Denilson vai começar a resposta. Quem vai perguntar agora? O presidente da área, engenheiro Carlos Alberto Garcia. É tema livre e o senhor tem 2 minutos para formular a questão. O meu. Pessoal, 1 minuto, estamos com um problema. Ao vivo, isso acontece, já diria Faustão. Vamos lá? Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos candidatos. Eu gostaria de formular a seguinte pergunta. É fato que a administração municipal precisa de choque de gestão. Elenque 5 principais medidas a serem tomadas correr e 1 minuto. Eu vou repetir a pergunta. Pois não. É fato que a administração municipal precisa de choque de gestão. Elenque 5 principais medidas a serem tomadas de imediato assim que eleito. Agora nós teremos 3 minutos para o candidato Denilson responder. Primeiro nós vamos estudar aonde é a prioridade. Segundo, pôr em prática o plano de carreira para que o funcionalismo possa trabalhar em prol da cidade. Nós vamos investir em equipamentos e informatização da Prefeitura de Avaré. Nós vamos fazer uma gestão consciente, uma gestão com planejamento, investir naquilo que realmente é prioridade de início. Nós não vamos fazer promessas vazias, nós vamos fazer aquilo que realmente a cidade precisa, com os 2 pés no chão, sem onerar o município. Nós vamos fazer uma gestão voltada exclusivamente à população e à cidade. Atacar aonde realmente precisa. Fazer com que tudo que for de necessário, fazer imediatamente. Tudo aquilo que possa ser deixado para depois já planejar, para não termos o perigo de um desgaste financeiro muito grande ao município. Eu entendi bem a sua pergunta. O candidato Marcelo terá 1 minuto para a réplica. A área é uma instituição muito importante para Avaré. Reunirá os engenheiros, pessoas que conhecem da questão urbana, construção civil, vários aspectos, né, de uma cidade. E corte de gastos, nós não temos mais como brincar, né, investir no que não é prioritário. Então, corte de gastos é uma medida radical, tem que ser imposta com rigor. Redução das secretarias de 16 para 10,
nós teremos uma economia também aí, abertura para investimentos externos, nós temos que abrir, tem que ter essa cultura da abertura para receber investidores em Avaré, ouvir a sociedade, as opiniões, as sugestões, as demandas e implantar uma gestão de alto desempenho, profissional, gestão moderna, mudar a forma de governar. Esse modelo de gestão está ultrapassado, está esgotado, nós precisamos avançar. E a Avaré tem potencial para isso e a questão financeira não é favorável, mas temos condições de avançar. Obrigado, candidato Marcelo. Candidato Denilson, 1 minuto para encerrar a questão. O investimento tem que ser feito de maneira que não se desvie. O investimento tem que ser feito no local e na secretaria adequada. Nós não podemos chegar simplesmente e esquecer um problema que está porque a Secretaria de Cultura ou de Educação ou qualquer outra secretaria, nós não temos recursos. Temos que usar o que nós temos. Nós temos que priorizar a cidade. E é isso que nós iremos fazer. Fazer uma gestão voltada para a população. Muito obrigado. Agora, a próxima pergunta é para o candidato Marcelo. E nós vamos sortear quem fará a pergunta. Professor André Matos, representando a OAB. Professor André Matos terá 2 minutos para fazer a pergunta para o candidato Marcelo. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Obrigado, OAB, por ter me concedido a honra de participar desse debate. E a minha pergunta, candidato Marcelo, é a seguinte. Nós, na verdade, não tratamos especificamente desse tema e eu tenho sentido muita importância de falarmos dele nesse debate. Nós temos em Avaré um regime próprio de previdência, que é a Avareprev, e eu gostaria de saber se o candidato tem conhecimento da atual situação do sistema previdenciário municipal e em tempos que se fala de corte de gastos, diminuição de pastas, inclusive por meio do governo federal, com uma proposta de reforma de previdência, eu gostaria que o candidato apresentasse de uma forma muito clara se haverá do Poder Executivo alguma proposta de modificação nas leis municipais relativas à previdência, ou seja, haverá um corte na Previdência Municipal ou uma reforma na Previdência? Isso é muito interessante, tanto para os funcionários públicos que estão em vias de aposentadoria, bem como daqueles que já se encontram em gozo do benefício. Obrigado. Muito obrigado, professor. Agora passaremos para o candidato Marcelo, terá 3 minutos para a resposta. Professor André, nós temos aí um reconhecimento muito grande pela OAB, presente em Avaré, com advogados, né, em todos os ramos do direito. E eu primeiro quero garantir para você que está em sua casa, no seu carro, ouvindo pela rádio, ou até no trabalho, que todos os direitos dos servidores serão garantidos. Meu governo não mexerá em nenhum direito do servidor. Nós sabemos que, por má gestão anterior, hoje a Avareprev deve R$ 650 mil até dezembro de 2018, de valores repactuados, fora o patronal, que é 14% da receita, né, da folha de pagamento, e também do servidor, que é repassado rigorosamente. A Avaré deve hoje R$ 4,5 milhões para a Avareprev, do que é devido da contribuição patronal. A Avaré está em dívida com a Avareprev. Hoje, né, setembro, R$ 4,5 milhões. Nós precisamos garantir o pagamento em dia da Avareprev. Não há nada que se imagine diferente disso. O servidor tem que ter a segurança no seu dia a dia, no trabalho, na família, de ter a sua aposentadoria garantida. Tem que aposentar, tem que viver a sua vida, já contribuiu, não é? Hoje, daqui 30 anos, se nós não reformarmos a Avareprev, nós não teremos pessoas se aposentando por falta de recurso. É grave a situação.
é gravíssimo, né? Temos um déficit atuarial muito alto, que compromete também as finanças do município, porque o valor aumentou em relação à Vareprev, né? O ano que vem nós teremos 7% a mais do valor atuarial, né? Vai só crescendo, né? Nós temos hoje no caixa da Vareprev 104 milhões e 900 mil reais. Esse valor, daqui 30 anos, é insuficiente para pagar pensão, né? E também aqueles que vão se aposentar. Nós dependemos da reforma em Brasília, pelo princípio da simetria, né? Temos que aguardar a reforma lá para ver quais são as novas regras. E sentar com os servidores. No meu governo, teremos um gabinete do servidor ao lado da minha sala no Paço Municipal, para ter diálogo permanente, ouvir quais são as demandas dos servidores, valorizar, buscar soluções em conjunto, sem demagogia, sem promessa mirabolante e irrealizável. E queremos, então, reformar, sim, a Vareprev. Temos que estudar. Vai quebrar, se não mexer. Mas dependemos da mudança em Brasília para respeitarmos os princípios, né, legais e especialmente o da simetria. Muito obrigado, candidato Marcelo. Agora, 1 minuto de réplica para o candidato Denilson. Bom, a Vareprev nós temos que fazer cumprir, porque senão ninguém se aposenta. E o principal de tudo, se nós não colocarmos o Vareprev na linha, nós nunca vamos ter os nossos CRP. Então as nossas verbas federais jamais virão. Então nós temos que sim, não cumprir somente a parte do funcionário, temos que cumprir a parte patronal. Temos que fazer valer aquilo que nós devemos. Negociar no futuro, se vier novas leis, nós temos que ir lá buscar, tentar brigar, mas temos que fazer cumprir aquilo que demanda hoje. Nós não podemos deixar de pagar ou deixar pagar só a parte do funcionário. Nós temos que lutar para colocar a Vareprev em dia para que tenhamos o CRP. E isso é o nosso governo prioridade para que verbas federais venham para a cidade. Muito obrigado, candidato Denilson. Agora, o candidato Marcelo terá 1 minuto para a conclusão. O meu governo dará um espaço muito grande para quem é servidor público. Eu quero colocar do lado do meu gabinete o gabinete do servidor, para governar em conjunto, ouvindo sugestões, reclamações, quais são as demandas. Eu disse para uma pessoa hoje de manhã nas ruas que nós queremos estar em todos os setores, né, um período pelo menos do dia, para vivenciar a realidade do servidor, saber quais são os seus enfrentamentos, os desafios diários, para que ele consiga prestar serviços públicos aos cidadãos. Então nós queremos viver, né, sentir o que o servidor sente no dia a dia para poder saber das demandas e ajudar. E todos estarão comigo no Paço Municipal com um gabinete especial para discutir, debater soluções. Muito obrigado, candidato Marcelo. Vamos para a última pergunta desse bloco, que será feita pelo senhor Adel Aurani, representando as lojas maçônicas de Avaré. Seu Adel, o senhor terá 2 minutos para fazer a pergunta. Boa noite a todos, candidatos. Na verdade, o que eu vou apresentar, eu formulei durante o debate. Vendo a explanação, a apresentação dos candidatos, é importante para todos nós. Eu procurei dimensionar o que vai ser administrado. Eu calculei superficialmente quantos quilômetros de rua Avaré tem. Seria aí uns 250 a 300 quilômetros de rua. Se considerar a largura de 10 metros, multiplicaríamos isso para ver os metros quadrados. Então, via manutenção disso, coleta de lixo, varrição, mais um monte de coisa. 90 mil pessoas estarão sob efeito da administração de quem for eleito. E os funcionários. Considerando da receita líquida 55% da folha, 25% da educação e 15% da saúde, nós temos 95%. Mas algumas coisas estão inclusas na folha de pagamento. Então, hoje, da receita líquida, o prefeito vai ter 20% da receita líquida
para realizar tudo que foi colocado aqui. E eu coloco nessa pergunta, se pode haver amadorismo, teremos que ter super eficiência da técnica administrativa pública e como é que conseguirão realizar tudo que foi colocado nesse debate. Obrigado. Muito obrigado, seu Adel. Agora, o candidato Denilson terá até 3 minutos para a resposta. Bom, o limite prudencial nós não podemos nem chegar perto, então nós temos que diminuir, temos que enxugar a máquina, tirar aquelas comissões, como foi dito, tirar cargos comissionados, não deixar em hipótese nenhuma passarmos de 50%. Acho que qualquer cidade, hoje, com planejamento, com prioridade, nós vamos conseguir fazer isso. Quanto ao gasto que foi dito, vai existir na saúde, é obrigação. 25% na educação é obrigação. 15%, e eu sei que hoje se investe muito mais do que 15%, mas é porque não existe um planejamento. Que o próprio Tribunal de Contas sempre disse e sempre apontou neste governo. Por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, o Tribunal de Contas apontou que em 2013, nós tivemos na Secretaria da Saúde, com todo o dinheiro que foi investido, uma expiração de prazo de validade, a fiscalização do Tribunal de Contas. Mais de 11 mil sachês e frascos de medicamentos vencidos. Se nós tivermos uma gestão voltada para que não aconteça esse tipo de gasto, esse tipo de investimento fora de hora, compra de apostilas, aluguel de espantapombos, aluguel de Praça da Copa, nós podemos sim, com esse enxugamento, fazer uma administração mais conscienciosa. Para você pensar bem, empresas contratadas por esses governos, não só deste, mas de outros, com valores exorbitantes, empresas da saúde que antigamente pagava-se 170 mil e de repente passa a ter uma empresa com os mesmos atendimentos de médico de mais de 290 mil reais. Muitas dívidas que foram acopladas a este governo que veio, também não foram pagas, porque houve muitas contratações. Puxem! Quantas contratações, quantas chamadas de pessoas para trabalhar teve neste governo? Vamos puxar. E nós saberemos que com planejamento nós podemos sim enxugar a máquina e fazer esse trabalho. Muito obrigado, candidato Denilson. Agora, candidato Marcelo, 1 minuto para a réplica. Dr. Adel Orani, uma pessoa de uma experiência gigantesca de vida, né, que está aqui também representando as lojas maçônicas de Avaré. Teremos dias difíceis em 2017. Arrebentaram com as contas públicas. Arrebentaram. O avarense não pode deixar de saber que as contas públicas estão estranguladas por más gestões. Historicamente, né, nós temos aí alguns anos de gestão que não priorizou o equilíbrio fiscal. Você arrecada 10 e gasta 10. Arrecadaram 10, gastaram 12, 13, 15, 20. Temos que ter austeridade fiscal para poder cumprir, né, com as obrigações do município em relação às questões urbanas, uma equipe qualificada, vamos consultar a área para indicar um engenheiro, né, para também estar no nosso governo, e temos que ter uma alta equipe qualificada. Muito obrigado, candidato Marcelo. Candidato Denilson, 1 minuto para encerrar. Por isso que eu digo que tem que ter planejamento e prioridade. Aonde se cresce numa saúde, na cidade de Avaré, que todos falam que não tem verba,
de 17 milhões em 2012 para 31 milhões em 2015. Olha a diferença. Aí eu pergunto, como melhorou a nossa saúde? Nada. Muito pelo contrário, não temos ambulância, não temos remédio, não temos médicos. Então, aonde foi o dinheiro? Aonde escapou esse dinheiro? De 17 milhões para 31. E nós não temos uma ambulância hoje para atender a população. Então é falta de planejamento, é falta de prioridade deste governo hoje, que infelizmente apoia os nossos candidatos aqui hoje presentes. Infelizmente, falta de planejamento. É continuidade de um governo que deixa escapar mais de milhões e milhões de reais. Terminou o prazo, candidato. Muito obrigado. Pessoal, vamos agora para um break de 2 minutos e voltaremos para o encerramento. Debate Eleições Avaré 2016. Realização do Vale TV. Informação é tudo.